Homilia deve ser mais curtinha, né? E se fala até que 5 minutos é para os anjos, 10 para as pessoas, mais do que isso é para coisa ruim. Mas, às vezes, tem ocasiões em que uma homilia de 5 minutos parece ser uma eternidade. Outra de meia hora a gente nem percebe. Depende muito do conteúdo. Mas o Papa Francisco tem insistido que as homilias devem ter um tempo razoável aí de 10 minutinhos, pouco mais, pouco menos. Vou procurar ficar dentro do tempo. Se alguém dormir, me avise que eu dou um grito. Nós temos hoje para refletir, a primeira leitura, ela é Paulo escrevendo aos Gálatas e dando o seu testemunho. Sobretudo, ela é muito válida, importante neste tempo de sinodalidade. Está acontecendo em Roma um sínodo. Por que essa leitura tem tudo a ver? Porque Paulo, depois de 14 anos, diz o texto, em que cada um estava no seu mundo pregando, ele sentiu necessidade de uma conversa com Pedro e foi à procura do Pedro para ver se aquilo que ele estava ensinando estava em conformidade com aquilo que Pedro estava ensinando. E aí ele conclui: aquele que preparou Pedro para anunciar o reino de Deus, me preparou a mim também. Ou seja, eles estavam de acordo, estavam ensinando de forma igual. A única recomendação diz: cuidai, não esquecei de cuidar dos pobres. Ou seja, a importância de conversar, de dialogar. Se temos problemas, e sempre temos, nas famílias, nas comunidades, as pessoas são diferentes. E nas diferenças também está a riqueza da igreja. Mas conversar, dialogar, se encontra bons caminhos para resolver a problemática. Nós vivemos um tempo em que as polarizações estão muito vivas, e não só no Brasil, é geral. Aí também se justificam as guerras que estão acontecendo, onde aqueles que são diferentes são vistos como inimigos, e como inimigos a serem combatidos, serem neutralizados. Esse pensamento não é cristão. O outro, ele tem um pensamento diferente, mas ele tem o direito de ser diferente. E se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar também. Por isso, a capacidade de conversar, de dialogar com as diferenças, sem perder a própria identidade, quem nós somos. Quando tem alguém de uma outra denominação religiosa, a gente pode ter uma boa conversa, cada um consciente de quem é, qual é a sua identidade, sem medo de perder a identidade. E a gente não precisa se combater. E é uma pobreza quando alguém quer crescer falando mal dos outros. Nós tivemos problemas em algumas de nossas comunidades, retiros, em que se dizia que esta ou aquela denominação era coisa do demônio. Na semana que eu cheguei aqui, já teve reclamações. E a pessoa que veio bem alterada. Diz: mas nós não precisamos deste expediente. Não precisamos falar mal dos outros para dizer que o nosso Deus é verdadeiro. Respeitamo-nos uns aos outros. Isto será o suficiente. Tenhamos boa convivência, respeitosa. Porque as religiões são caminhos para o céu. E se costuma dizer que o caminho mais curto é aquele que a gente conhece, né?
Por quê? Porque a gente vai com segurança. Então, a importância de valorizar aquilo que nós somos, quem nós somos, sem desqualificar quem pensa diferente. Isso vale na religião, vale na política, vale no futebol, no esporte. Onde quer que a gente for, sempre encontraremos pessoas diferentes. No Evangelho, Jesus ensina a rezar. Os apóstolos pedem que Jesus os ensine e ele ensina. Nós ouvimos a narração de Lucas, tem 5 pedidos. Mateus coloca 7 pedidos, 3 do céu e 4 da terra. Mas a oração do Pai Nosso, como nós carinhosamente a chamamos, ela é muito mais do que uma fórmula ou uma oração que a gente simplesmente decore. Ela tem dentro de si um jeito de ser e um jeito de relacionar-se com Deus. O que devemos pedir e como nos relacionar com Deus? Pai Nosso. Até uma das traduções usa a expressão paizinho, quer dizer, uma relação de carinho, de respeito, de afeto. Quando você quer pedir alguma coisa para o pai, que você chama como paizinho, paizão, paiê! Normalmente, quando a gente quer uma atenção diferenciada, paiê, paizinho, ou tem uma tonalidade que o pai, quando escuta, diz: o que você quer dessa vez? Ou seja, Deus não precisa pensar assim sobre nós, porque Ele sabe muito bem daquilo que nós precisamos. Mas nós sim precisamos, quando nos dirigimos a Deus, ter essa proximidade, esse carinho. Não é alguém que nos assuste, é alguém que nos ama, alguém que tem um projeto de amor para nós, alguém que quer nos salvar. E por este projeto e esse desejo de nos salvar, chegou ao ponto de mandar o seu Filho descer de sua condição divina para se tornar humano. E não só, morrer na cruz para salvar os humanos. Quase que poderíamos fazer uma comparação, é muito perigosa as comparações, mas dá para a gente entender um pouco a distância. Digamos, quase que o pai manda, o filho vai lá salvar o cachorrinho que está se afogando. E o filho vai lá e, para salvar o cachorro, morre ele. Ou seja, trocar um filho pela morte por um cachorro, cachorrinho, um animalzinho de estimação, nós queremos muito bem, mas filho é filho. Filho é imagem e semelhança de Deus. Os dois têm valor, com certeza, mas o filho vale mais, é filho. E assim, Deus, na condição divina, manda o Filho divino para salvar o ser humano. Não que nós sejamos cachorrinhos, mas a distância que está do divino para o humano é grande, como é grande a distância do humano para os animais. Em todo caso, o Pai Nosso quer que tenhamos o comportamento que Jesus nos ensina a ter, uma afinidade, uma proximidade com Deus, e se tivermos essa proximidade com Deus, também o teremos com os irmãos, numa relação de afinidade, de afetividade. Concluindo, conta uma história que, certa ocasião, na parada ou na entrada de uma cidade, um tempo passado, já bem atrás, as pessoas chegavam e ali sempre tinha um senhor muito sábio que ficava sentado ali à porta, e muitas pessoas vinham e pediam seus conselhos, porque ele tinha fama de sábio. Certa ocasião, ele estava ali com um dos jovens que estava curioso e querendo aprender também a arte da sabedoria, e chegou uma pessoa
e perguntou, diz, olha, estou chegando nesta cidade, como é que é o povo aqui? É um lugar bom de morar aqui? E o sábio pergunta, como é que eram as pessoas lá de onde o senhor veio? Lá as pessoas eram mentirosas, eram fofoqueiras, intriguentas, não perdiam tempo de falar mal uma das outras. Ora, é um ambiente difícil, estou aliviado de sair daquele lugar. E o sábio serenamente diz assim, tenho que lhe informar que aqui é bem assim também. Não vai mudar nada. Passado um tempo, chegou um jovem, agora bem rapaz, e perguntou como é que era a cidade, como é que ele estava sendo transferido também. E o sábio fez a mesma pergunta, como é que eram as pessoas lá de onde você veio? Eram pessoas muito boas, gentis, afáveis, acolhedoras. Senti muito sair daquele lugar, gostava muito de lá, mas o trabalho me trouxe para cá. Como é que são as pessoas aqui? E o sábio disse, aqui as pessoas são exatamente assim, amáveis, acolhedoras, bondosas, sensatas. E aí o aluno que aí estava acompanhando diz, não entendo mais nada, questão de meia hora, o senhor diz que nessa cidade só tem demônio e agora só diz que tem anjos e santos. E aí o sábio diz assim, depende de cada pessoa. A pessoa se espelha nos outros. Se uma pessoa reclama que tem muita fofoca, pode contar, essa pessoa é a mais fofoqueira de todas. E se essa pessoa reclama porque é muita violência, tenderá a ser também uma pessoa agressiva. E ela percebe e incomoda nos outros aquilo que está dentro dela e ela não aceita. Por isso ela não consegue combater consigo mesmo, combate os outros. Num tempo de sinodalidade, precisamos ficar bem atentos para ver o que nos outros está me incomodando, porque provavelmente também seja um defeito que eu tenho e tenha dificuldade de lidar com isso. E não adianta bater nos outros, não vai resolver. Só vou arrumar confusão. Então, a reflexão, o que eu posso fazer para mudar em mim isso que está me incomodando na outra pessoa? E se a gente conseguir fazer bons progressos neste sentido, oxalá, viveremos em paz e bem com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.